Fala pessoal, nós hoje vamos estar desenvolvendo esse conteúdo de uma maneira bem especial, onde eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer muito sentido para todos e eu gostaria que você prestasse atenção a respeito de operações nas agulhas ou em agulhas. Essas operações são operações que hoje, por exemplo, foi um dia bem vitorioso baseado nessas operações que a gente pode estar falando muito bem sobre elas e até porque a gente sabe da força que tem o mercado. O mais importante é nós percebermos que no mercado não existe nenhuma outra opção a não ser suporte e resistência. Todas as figuras que nós temos no mercado são baseadas em suporte e resistência. Quando a gente tem um triângulo simétrico, tanto o suporte quanto a resistência se afunilam, uma com a força compradora e outra com a força vendedora. Quando a gente tem um retângulo, nós temos um suporte e resistência bem definido numa movimentação mais compacta. Quando a gente tem ali um triângulo ascendente, nós temos apenas a compressão do suporte. Quando a gente tem um triângulo descendente, nós temos a compactação da resistência. Faça esse exercício, treine isso, que isso vai fazer toda a diferença para que você possa perceber toda a movimentação gráfica de uma maneira muito especial. Quando nós temos aqui um diamante e esse diamante traz para nós uma figura gráfica, nós temos de maneira muito clara o desenho do suporte que começa a abrir na maneira de um alargamento, assim como a resistência começa a abrir como um alargamento, depois ela começa a fechar como um triângulo simétrico. Mas o que vai estar do lado de cima sempre vai ser resistência e o que vai estar na parte de baixo sempre vai ser suporte. É assim que se limitam as operações. O que eu quero falar com você hoje é a respeito da implantação das agulhas. Nós temos no nosso mercado vários modelos de candles e dentro da movimentação de candle a gente já sabe de maneira muito clara que quando a gente tem um candle e esse candle ele causa aqui uma sombra, é porque ele teve uma rejeição da compra. Em algum momento esse candle até chegou na máxima e logo depois que ele chegou na máxima ele retraiu, porque houve uma rejeição e aí a força vendedora acaba nesse momento levando a melhor. Quando nós temos uma situação dessa forma, quer dizer que existiu uma projeção de venda onde poderia até virar o mercado, mas teve uma rejeição da compra e ele se estabilizou. E esses mesmos padrões que nós temos aqui são os mesmos padrões que a gente pode estar colocando ele na situação de positivo e negativo, de candle de força, de candle de alta, de candle de baixa. O que a gente precisa de compreender sempre é que em qualquer situação nós vamos ter um candle de abertura. Os candles de abertura eles sempre vão estar nos candles de baixa na parte superior, e nos candles de força, ou no candle de força somente não, mas nos candles de alta, de movimentação altista, a abertura vai estar sempre na base e o fechamento do lado oposto. O fechamento do candle ele acontece na parte inferior do candle de baixa, assim como acontece aqui. Além de tudo isso, no candle de alta ele acontece da maneira superior no topo da consolidação, bem como aqui. O que a gente pode avaliar disso
é que abertura e fechamento não tem nada a ver com sombra. A sombra, ela acontece justamente porque houve uma rejeição. E essa rejeição ela pode acontecer de maneira dupla. Por exemplo, se nós temos a mesma rejeição de compra e de venda, nós temos ali um doji. E essa matéria vai ficar para a próxima semana, onde a gente vai estar fazendo aí uma série de materiais onde eu quero tirar as dúvidas para que todos possam operar e buscar os seus resultados. Isso é muito simples. Toda vez que nós tivermos um candle rejeitado com muita força, esse candle ele vai mostrar para nós uma possibilidade de reversão de mercado. Na reversão de mercado é onde acontecem as agulhas, tá? Poxa, e como que eu consigo aqui saber um bom fechamento de agulha? Um bom fechamento de agulha que eu posso pegar aqui, ó, tá claro. Eu posso simplesmente pegar o mercado e entender que nesse mercado aonde nós vamos estar fazendo a apresentação da operação, ele necessita de ter uma resistência e ele precisa de ter um suporte. E é muito evidente que você precisa começar a trabalhar com cores para que você não fique o tempo todo pensando no que o mercado pode estar te trazendo. Se ele vai estar te trazendo movimentações de alta, de baixa, e por cor você começar a identificar isso. Quanto menos energia você focar nisso, mais resultado você vai ter. Aumenta o que a gente chama de performance, ok? Bom, aqui nós temos uma movimentação retilínea, o que não acontece com o gráfico na sua grande maioria, porque o gráfico ele pode vir de qualquer lugar. Imagina essa movimentação, que é uma movimentação às vezes de dias, de meses ou até de ano. Vamos focar aqui numa movimentação diária, onde a gente tem aqui uma movimentação que é importante você saber o que é amplitude. Nós temos amplitude baixa, média e alta. E nas amplitudes a gente consegue perceber que existem as movimentações. E nas movimentações, muitas vezes a gente não consegue perceber que ali estão as agulhas. Existe muita, mas muita dúvida que acontece e muita gente perde boas oportunidades porque o mercado ele se apresenta de maneira espontânea, com grandes candles, com pequenos candles, ou ele nos dá ali a sensação muitas vezes que a gente pode se sentir perdido. E nisso, o que eu quero que vocês percebam é uma situação muito simples. Nós temos suporte e resistência de maneira lateralizada e inclinada, mas suporte sempre vai ser suporte e resistência sempre será resistência. As agulhas, elas vão se formar nos pontos que o mercado esgota. Na hora que o mercado esgota, ele vem e cria para nós aqui um ponto de reversão, né? Ele cria aqui um ponto de reversão, ponto de reversão, ponto de reversão. Assim como eu estando do lado de baixo, eu também tenho ponto de reversão. Posso considerar aqui um ponto de reversão, ponto de reversão. E aí vem algumas dúvidas. Por que isso aqui talvez a gente não considera um ponto de reversão? Seria uma agulha isso, Cavalcante? Poderia ser, mas não o que a gente precisa de aprender. Todas as movimentações de pino. O que são os pinos, pessoal? Os pinos é o que a gente chama de candle com esse padrão, tá? Consolidação e uma grande sombra. Ele pode até sim, ó, ter um pouquinho de sombra
para baixo, ele pode ter um pouquinho de sombra para cima, ele não tem um padrão exato, ele tem uma figura que precisa de ser memorizada. Em todas essas extremidades ela vai dar essa figura. E o porquê que aqui no meio a gente não considera agulha? Porque no meio é onde acontecem as movimentações de pivô, de pullback, as movimentações, lateralizações e todo o quadro que a gente já sabe, que nos dá a possibilidade de descobrir inclusive a tendência de alta, a tendência de baixa, onde nós temos aí a distribuição, o pânico, a baixa lenta na movimentação de baixa, onde a gente tem a acumulação, subida sensível, estouro na subida de alta. E isso é muito importante você saber. Você não pode pensar em operar sem saber quais são as 5 figuras de alta, sem saber quais são as 5 figuras de baixa, sem saber quais são as diferenças das figuras de continuidade para as figuras de reversão. E isso precisa de ficar claro e faz parte da disciplina. Você não pode operar sem saber essa situação e sem saber o porquê que é que você não sabe. Se você não sabe, tira aí agora 1 minuto, dá pause no vídeo, escreve as figuras que você sabe e as figuras que você não sabe. Vai lá no nosso WhatsApp, escreve as figuras que você sabe e as figuras que você não sabe. A maioria das figuras está lá no fechado, para quem está no fechado. Basta estar revendo ou reavaliando, ok? E falando da nossa agulha, ela é muito interessante, sabe por quê? Porque você pega ela aonde o trader mais deseja. Você não pega ela no rompimento, que às vezes você não consegue manter a média do mastro para poder atingir o seu alvo. Você pega ela no retorno. E no retorno a gente tem uma compreensão plena que quando a gente coloca na linha gráfica uma linha chamada linha da morte, essa linha da morte ela nos mostra na parte inferior se o mercado continua baixista ou se na parte superior ele continua altista, ou se ele saiu de baixa para alta ou de alta para baixa. E isso faz parte de uma lógica de mercado que a maioria das pessoas às vezes não dá valor. E é isso que dá a diferença no resultado, é você saber aonde é que está o melhor momento para você ter as maiores pontuações. Sabe por quê? Não tem vantagem nenhuma você operar de mão grande, com muito contrato, pouco espaço de candles, se você não tem banca. Hoje eu sou categoricamente decidido em te falar que se você não tem na banca hoje a condição de fazer uma operação exponencial com muito contrato, começa com o básico, faz o básico acontecer. Agora, não dá para a pessoa entrar numa operação com 2, 3, 4 contratos com R$1.000 na banca, vai quebrar. O mesmo que se projeta para cima, joga para baixo. E quando a gente perde uma operação, a gente perde 100%. E quando a gente vai voltar para buscar esse mercado, eu vou rebuscar 50%. É muito lógico isso. Se eu tenho 1.000 e eu perco 500, eu perdi 50%. Se eu for buscar novamente essa métrica no mercado, se eu buscar de 50% em 50%, é o que eu vou conseguir fazer de resultado, ou seja, 2 stop loss eu tenho que buscar 400%. E isso é muito pouco divulgado, isso é muito pouco falado, e eu estou aqui para contar para vocês. Ou seja, independente se essa figura que está aqui, se essa figura de movimentação ela está nessa posição, ou se essa figura de movimentação estiver lateralizada, isso para nós tanto faz. Se essa figura estiver em triângulo, um exemplo básico, se ela está fazendo isso aqui, ó, sabe como que o mercado vai respeitar? Dessa maneira. Ele vai diminuir os pontos altos, os pontos baixos,
até chegar no momento que vai ser possível de você perceber que toda a movimentação vem diminuindo e que vai haver um rompimento. Justamente porque o mercado vai te mostrar isso, mas isso não vai de maneira nenhuma diminuir a força e nem a capacidade das agulhas. O que acontece de maneira muito própria é que quando a gente vê o mercado fechando assim, ó, eu continuo tendo agulha. Mas aqui, ó, eu tenho essa agulha, essa agulha, essa agulha e essa agulha e essa agulha até o mercado romper. Na parte inferior, eu continuo tendo essa agulha, essa bem menor e essa bem menor. Mas eu ainda assim tenho as intermediárias, que são os pullbacks, e que essas não devem ser pegas por conta do tamanho. E de maneira muito lógica, se a gente considerar que no triângulo ela vai afunilando, eu posso muito bem contextualizar e entender que no alargamento ela vai aumentando, vai me gerando cada vez mais pontos, e eu preciso de ter essa noção, tá, pessoal? Enfim, a partir desse momento, o que a gente sabe é que quando a gente tem um candle de fechamento, de abertura, seja ele qual for, eu tenho aqui a possibilidade já de pegar esse mercado que vai estar fazendo uma movimentação altista. E aí, isso é uma analogia e eu vou mostrar para vocês no gráfico, tá? Chegou aqui em cima, vai existir uma força de rompimento. Nessa força de rompimento, esse candle que está aqui é o candle que foi rejeitado. Quando ele foi rejeitado na operação, o que acontece? Esse cara que está aqui, ele é drasticamente empurrado para baixo com muita força. Quando ele é empurrado para baixo, ele deixa essa sombra informando que ele não conseguiu atingir a meta. Nesse momento, pessoal, o mercado reverte e começa a baixar. Quando o mercado começa a baixar, o que eu preciso de entender é que o mercado ele é feito de valores iguais. Nós temos aqui uma linha horizontal invisível, e essa linha ela marca os pontos de alta e os pontos de baixa. Como que é isso? A régua está subindo, o valor está aumentando. A régua está descendo, o valor está caindo. Então, quando eu peço o mercado para me entregar uma visão, é sempre lógico que na grande maioria das operações vocês vão ter candles assim, ó. O penúltimo candle, geralmente ele tem muita força, porque é ali o último suspiro do mercado para poder conseguir te entregar resultado. Se você tiver uma agulha igual essa, o que é a agulha? É esse desenho, esse candle. Se esse candle tiver nessa posição assim, ó, invertida, ele não é agulha. Quer dizer que ele teve rejeição na venda e continua subindo, tá? Bem atenção a isso. Ele é agulha porque ele faz o sentido aqui de uma injeção, uma seringa. E aqui, quando ele dá a mínima, aonde é que eu abro a operação, pessoal? Quando ele perde a mínima, pelo menos da média do segundo candle. Olha aqui, ó, seria isso. O mercado vem caindo, ele pode até fazer aqui, ó, um candle menor. Na hora que ele abre o terceiro candle, e aí eu consigo perceber que a mínima dele já passou essa mínima aqui, ó. Nesse momento é o momento que a minha operação começa a mostrar que ele deu o que? O pullback de baixa. Aí o mercado começa a jogar para baixo com força, muita força, tá? E de forma contrária é o que acontece também no nosso mercado de alta. Sempre trabalha para poder deixar o que? A mínima passar o candle do candle de força. Ah, esse candle pode estar no segundo lugar? Pode. Esse candle pode ser o terceiro candle? Também pode. Sempre você vai ver um candle de força
ou uma média de lateralização, e aí o mercado vai expurgar e vai jogar para baixo. E de forma contrária, quando a gente tem aqui uma movimentação, e essa movimentação ela está de maneira que a gente consegue perceber que a movimentação vai caindo, caindo, caindo. Eu tenho aqui, pode ser esse segundo candle? Pode. Deu uma agulha embaixo. Aonde que eu entro na operação? Depois que passar a lógica do candle mais alto. A analogia é essa. E aí eu tenho que ir nessa movimentação aqui, esse ponto mais alto, aonde passa esse ponto, e aí onde que eu entro na agulha? Quando o candle tocar essa linha e romper em alta. Eu preciso entender isso. Não adianta eu abrir a operação já no início, aqui, ó. Por quê? Se ele não ganhar a máxima, o que é ganhar a máxima? É passar o último ponto de força. E aonde quer perder a mínima? Ele cair e passar o último ponto de força, mas nesse caso de venda. Isso é o que a gente precisa de verificar e estar atento nas agulhas. Essa é a maneira prática do que eu gostaria que você fizesse e entendesse. E não tem como a gente compreender essa situação no mercado se aqui do lado de baixo você não tiver um suporte e na parte de cima você não tiver uma resistência. E lá na resistência vai apresentar esse candle. Apresentou esse candle, o mercado começa a reverter. Se esse cara for o cara da força, o candle maior do que a média, aonde que é o meu ponto de abertura de operação? É exatamente aqui, aonde eu venho aqui, espero ele chegar no limite da força, perdeu a mínima. Nesse momento aqui eu abro a operação de venda. Fez sentido isso para você? Então vamos lá. Anota por gentileza quais são as figuras que você tem dúvida. Mas não me conta somente não. Lá no nosso Instagram tem todas essas figuras básicas que estão lá, muito bem explicadas, e no fechado também, tá? Escreve isso para que você esteja consciente. Poxa, eu não sei as 5 figuras de reversão. Poxa, não opera. Ah, eu não sei o que é a diferença de figura de continuidade e figura de reversão. Poxa, não opera. É muito lógico tudo isso, e quando a gente negligencia tudo isso, fica muito difuso. Às vezes eu pergunto assim, você sabe o que é isso? Ah, não, eu estou com dúvida. Com dúvida não opera. Se você está vendo um precipício, o mercado financeiro é um precipício. Ele pode abrir ou você pode saltar. Se você não consegue medir se você salta daqui até a próxima extremidade, você vai cair. E isso, geralmente, de ato contumaz, as pessoas negligenciam. Não, eu vou tentar porque eu acho que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Vai dar errado e você vai perder dinheiro no mercado e você vai dizer assim, ah, o mercado não funciona. São só raras exceções que a gente percebe a pessoa que vai dizer, não, eu não vou desistir, mas eu sei que eu estou negligenciando a lógica. Ok, pessoal? Vou mostrar para vocês no gráfico tudo isso, para que vocês possam ver, compreender, e aí a gente ter uma razão mais clara daquilo que a gente está dizendo agora, tá? Bom, vamos lá. Nós temos aqui hoje o fechamento, né, praticamente aí do mini índice, já está fechado já. E eu estou deixando essa live para que cada um possa ver até mais de uma vez e compreender aquilo que eu estou dizendo, porque esse assunto é um assunto bem tranquilo da gente compreender e, compreendendo, a gente respeitar, beleza? Pessoal, hoje ao longo do dia, quando eu digo de necessidade da gente interpretar as figuras, essa foi a movimentação de hoje, dia 18. Nós já conversamos e eu já disse para vocês várias vezes, toda vez que o mercado fizer um candle gigante, um candle elefante ou um candle de ignição, o mercado vai buscar o fechamento para nivelar o preço novamente. Isso é uma realidade, tá? E aí quando a gente tem esse padrão e não esquece dele, e não esquece das figuras e compreende a movimentação gráfica, nós entendemos que hoje o mercado respeitou um fechamento de gap,
né? Que no fechamento de gap nós tivemos aqui na abertura do mercado de maneira bem legal, aqui ele mostrando para nós o que poderia acontecer, que foi o que? Sair do ponto mais baixo, encontrar lá em cima, e aqui ele faz o fechamento do gap. O que é o fechamento do gap, pessoal? É ele nivelar o preço com o dia anterior. Nivelou o preço com o dia anterior, eu tenho fechamento de gap, tá? E aí eu tenho aqui algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. O mercado financeiro, ele não nos entrega sempre a mesma coisa igual, mas olha o que eu vou dizer para vocês. Olha esse padrão que está aqui, ó. Isso é um padrão que dá um candle com uma agulha para cima. Aqui é um outro padrão. Aqui eu tenho outro padrão, mas aqui também eu tenho outro padrão. Aqui eu não tenho um padrão, mas eu tenho dois candles que eu vou explicar isso para vocês. Do lado de baixo eu tenho aqui uma agulha que é um padrão. Eu tenho aqui dois candles. Eu tenho aqui um candle agulha. Eu tenho aqui um padrão e esse padrão não é válido. E eu tenho aqui um padrão agulha que eu vou mostrar para vocês como que se opera isso, tá? Eu poderia considerar o 96 aqui também uma agulha, mas aí eu vou mostrar para vocês o porquê que ele não dá agulha e vou arriscar aqui no mapa. Ou veja, nós temos aqui, ó, e aqui também, pessoal, ó, uma agulha nós temos aqui. Ou seja, o que é isso? São as extremidades do gráfico hoje. O gráfico hoje, se eu pegar na parte inferior dele, ele me dá aqui um quadrado, né? Esse mercado ele me mostra isso, onde eu tenho aqui, ó, a torre dos pontos mais altos e eu tenho aqui os pontos mais baixos que estão lateralizados, e esse foi o padrão de hoje. O mercado não esteve em alta, não esteve em baixa. Mas aí vem a grande dúvida: poxa, Cavalcante, quando o mercado não está em alta nem em baixa, como que é que eu vou operar? Então eu vou mostrar para vocês como que opera, porque aí você consegue sim ter resultado, e um baita resultado que vai te deixar feliz. É só você entender que resistência e suporte nunca vai poder faltar, ok? Então vamos lá. Entendido essa situação de marcação, eu vou mostrar para vocês aqui agora o porquê que algumas agulhas não iriam funcionar. Pegando aqui esse padrão, o porquê que essa lateralização é muito fácil de verificar. Porque nessa verificação aqui nós temos uma rejeição de suporte. Logicamente que ela iria voltar. Era questão de marcar o topo, ok? Marcar o topo. Marcou o topo, esse cara seria o cara do rompimento, que daria poucos pontos, mas seria o cara do rompimento. Aqui nós temos a agulha, e aqui nós temos uma agulha que é diferente. Por quê? Nós estamos aqui, pessoal, nos 5 minutos. Mas se você olhar aqui o 51 lá no 1 minuto, como tem 5 candles que está escondido e 15 candles entre esses 3 candles, ele vai estar marcando lá com essa ponta mais alta, não uma agulha, mas ele vai estar marcando nesse ponto aqui para nós um fundo duplo, e eu consigo verificar isso, tá bom? Essa informação que ele veio, cravou a agulha e retornou, tá correto? Ele veio no mercado descendente, cravou a agulha e voltou, tá correto? Ele veio no mercado descendente, isso aqui é uma agulha? Sim ou não? Não, isso aqui é um pullback de baixa, e aí precisa de ficar evidenciado. Agulha só em resistência e suporte, ok? Para você pegar uma boa operação. Aqui em cima eu posso considerar que ele me deu uma agulha porque ele tocou na linha? Sim ou não? O que você acha? Não. Aqui não dá para fazer agulha, e eu vou te provar por quê. Aqui daria para mim fazer uma agulha? Show, conseguiria fazer uma agulha. E aqui eu conseguiria fazer uma agulha? Show, conseguiria fazer uma agulha. Aqui é uma agulha? Não. Aqui é uma reversão de pullback. Então eu consegui marcar para vocês aqui, ó, aonde eu posso considerar isso aqui é uma agulha. Será que seria uma agulha de reversão? O que você acha?
Não. Aqui, nessas duas torres onde eu tenho aqui, eu poderia considerar isso aqui uma agulha? Não, eu vou dizer por quê. Aonde eu tenho essa última operação, eu poderia marcar ela como uma agulha? Sim, ela é uma agulha. Sim? Pensa aí. Poxa, mas ela deu uma sombra lá, Cavalcante. Pessoal, esse cara não é uma agulha. Você vai pegar a agulha na resistência e no suporte, embora ela dê uma operação. Olhando assim, até parece que ela não é, né? E aonde é que vem a magia do mercado? Aonde que vem a destreza, o treinamento, o tempo de tela? Quando você vem aqui no gráfico e você faz o que? Você faz aquela métrica de 2 topos e 2 fundos e descobre que no mercado você pode unir os topos. Se eu unir os topos numa lateralidade, eu tenho aqui uma medianiz. E essa medianiz toca uma, toca duas, toca três. Ou seja, num retângulo eu não vejo, mas aqui eu vejo e aqui eu vejo. Tudo vai depender da sua percepção de marcação de figura. Agora, não tem como fazer marcação de agulha se você não sabe figura. Aí você tem que trabalhar só com suporte e resistência. Quadrado ainda, né? Que vai deixar ali a lateralidade. Ok, pessoal? Entendido até aí? Quando eu tenho uma marcação dessa forma aqui, ó, com 2 candles, um pouquinho mais alto do que o outro, eu posso considerar agulha? Sim ou não, pessoal? Pensa aí. Exatamente, é gravação, mas é gravação. Mas a gente dá sede assim mesmo. Enfim, isso aqui é uma agulha ou não? É uma agulha, tá? E aí eu quero que vocês vejam as diferenças de marcar uma agulha e não marcar uma agulha. Vou dizer para vocês aonde não está configurado uma agulha e por que que não. Olha aqui, pessoal, ó, de maneira bem simples. Aqui é um pullback, tá? Por quê? Porque ele não chegou no topo, não chegou no fundo, não chegou no topo. E principalmente, olha a diferença de uma marcação para outra. Esse candle é meu candle de força de baixa. Ele começou a retornar e só deu a sombra. Quando não tem consolidação no retorno, não é agulha, ok? Ele desceu, pegou esse candle de força aqui, onde eu posso marcar, né? Que é o candle mais baixo. Ele rompeu, então eu tenho uma agulha. Por que aqui é uma agulha? Porque eu tenho esse candle gigante e aqui, se eu marcar uma região de resistência nessa localidade aqui, ele desceu, então eu tenho uma agulha. Poxa, mas tanto assim, como que eu vou saber que isso vai funcionar, Cavalcante? Eu vou perder tudo isso? De maneira nenhuma. Eu já estou te ensinando. Toda vez que o mercado vier com um candle desse tamanho, o mercado igual vai buscar o fechamento. Então você deu um candle gigante, você já entra no sentido contrário. A maioria das pessoas entram no sentido, é quando toma stop. Eu vou limpar o gráfico para ficar mais fácil, ok? Sendo assim, pessoal, todas essas informações, aonde que eu entraria numa agulha aqui? Eu tenho um grande candle, né? Candle de força, esse é meu candle mais forte. Aqui eu tenho a movimentação lateralizada. Daqui para baixo o mercado despenca e aí aqui eu tenho uma operação de agulha. Eu poderia pegar ela lá em cima, onde ela está passando aqui a resistência, e eu não tinha percebido. Poderia ter pego aqui em cima? Poderia. Mas se você pegar ela e não tiver saldo de balanço, você pode ser estopado. Eu só vou te mostrar a melhor operação que tem. Tocou na resistência, retornou, saiu da linha média de preço, esse mercado vai desabar, esse mercado vai cair aqui, igual esse aqui caiu, tá? Aqui, aonde é que eu tenho aqui um fundo duplo, mas onde eu posso considerar aqui uma operação segura? Quando eu passo uma linha aqui na média, e aí eu sei que quando ele rompe acima da média do preço do candle anterior, eu tenho uma operação de alta.
como que eu faço para tirar aqui, ó? Já ensinei. Candle grande, o mercado vem e fecha na base, e aí você já pode pegar essa agulha de cima para baixo, porque o mercado abriu, né, mais alto, e aí ele já começou no fechamento que ele deu aqui, ele já te mostrou que ia cair. Como que ele mostrou que ia cair? A abertura do candle vermelho foi mais baixa do que o candle de alta. Aqui, como que eu abriria essa operação? Simples também. Passa a resistência aqui, ó. Perdão, passa o suporte aqui, né? Próximo da resistência. Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Passa a resistência aqui, que está próximo do suporte. E aqui, movimentação altista. Rompimento. Rompimento dentro do candle, dentro da figura com candle, ele é mais segura, tá? Então, quando eu pego uma movimentação igual essa aqui, poxa, como que eu entro numa agulha aqui? Eu venho aqui, pego o preço médio, olha o preço médio aqui, ó, daqui para baixo, é venda. E eu preciso ter essa relação de entendimento de preço médio. O primeiro sinal é o candle que está nesse formato, né, de injeção, e depois não quer dizer que eu já vou abrir a primeira operação logo depois. E eu disse aqui, ó, por que esse cara aqui seria uma agulha e ele não é uma agulha? Simples, porque o ponto mais baixo dessa operação, ela está sendo feita aqui. Se ela está sendo feita aqui, esse candle bateu e retornou, isso aqui não é uma agulha, está desconsiderada a possibilidade total de ser agulha, ela não funciona. Então no mercado a gente tem todas essas nuances. Por exemplo, olha que interessante que às vezes essas visões passam batida. Olha o tamanho desse candle que deu de baixa, e aí no retorno você já conseguiria pegar uma máxima. Mas se você abre essa operação, entende o que o mercado propõe, compreende a situação, sabe que aqui nessa linha verde foi gerado para você um suporte natural. Olha só o que acontece na movimentação. O mercado cai, depois o mercado tenta recuperar, não pega o máximo, ele volta um pouquinho abaixo da sua linha, que é a linha de suporte, né? Se você tiver percebido isso aqui, ó, ele vai voltar e você vai pegar ele na região do fechamento, que foi essa linha aqui. Essas circunstâncias vão nos entregar sempre as melhores opções de mercado, são o que vai dar para nós as visões. Muita gente vai dizer assim, poxa, como que o mercado terminou hoje? O mercado hoje terminou com a grande lateralização, mas o grande mercado ao longo da semana, ou da semana passada, olha aqui, ó, o mercado está aqui com traço, grande canal de alta, e o mercado já formou aqui, ó, para quem ainda não viu, no final do dia, ó, topo duplo, e aqui nós estamos no ponto mais alto do mercado, ou seja, esse mercado amanhã com a média de 80 já começando a inclinação, esse mercado vem buscando queda. Eu entro na queda, Cavalcante? Não, de maneira nenhuma. Espere esse mercado reagir. O mercado reagiu, você entra na venda. Aonde? Na linha do pullback, daqui para baixo. Essa é a lógica do mercado, ok? Então quero agradecer o seu tempo. Hoje nós decidimos fazer isso para que cada pessoa possa ver mais e mais vezes o mercado, possa compreender toda essa situação, e façam a gentileza, se você gostaria que eu vislumbrasse, visse a sua agulha e te corrigir, tá? Vai ser poucas oportunidades que eu vou conseguir fazer isso. Faça um favor. Até amanhã, que é quarta-feira, até o meio-dia, após a live agora, abre lá o seu profit, marca no mercado, tirando o dia de hoje, que eu já dei as indicações, marca no mercado a partir do dia 17 para trás, tá? Dia 18, que é o dia de hoje, não tá valendo o dia de hoje, porque eu já marquei, ok? Marca para mim, por favor, do dia 18 para trás, ok? 3 agulhas, printa as agulhas do jeito que você achar melhor, pode ser no celular, pode ser no seu notebook, manda para mim,
que eu vou avaliar, mas eu só vou conferir figuras, pessoal, as que chegarem até amanhã, meio-dia, para que a gente possa evoluir no material, ok? Essa é a nossa live de hoje. Nós estamos mudando uma série de programações e esse intuito é para que você possa ver e talvez rever quando você tiver necessidade, porque eu necessito de trazer de maneira talvez mais clara algumas dúvidas para que ninguém tenha operação. Independente do seu nível de aprendizado, o mais importante é que você aprenda e que saiba o que tem que ser feito, ok? Valeu, forte abraço e até no nosso Café com Verdades às 8h30 da manhã.